Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a aula número 0 da playlist de Biologia Celular para Ciências da Saúde. Esta aula intitulada Introdução à Célula e Mecanismos Comuns à Vida e Estudo da Arquitetura Celular vai ser uma aula que vai alicerçar os conceitos do que é a Biologia Celular, na qual eu vou apresentar literatura, o que é a Biologia Celular, qual que é o objetivo e por que ela é tão importante de ser estudada aí por estudantes da área das ciências da saúde e ciências da vida. Então, o objetivo dessa playlist é apresentar os fundamentos gerais. Eu não vou entrar muito em aspectos mais rebuscados de biologia celular, porque eu não vejo necessidade para tal. Entretanto, o que vai ser aqui discutido é fundamental para que vocês consigam progredir em outras disciplinas, como, por exemplo, farmacologia, genética, imunologia, microbiologia, parasitologia, patologia e etc. Então ela vai ser extremamente importante porque ela vai ser fundamental para alicerçar uma série de conceitos que são retomados classicamente em outras disciplinas. Além disso, nesta playlist eu vou usar basicamente 5 literaturas. A quinta eu não descrevi aqui, mas eu uso bastante o Biologia Celular e Molecular, tá? E aqui eu gostaria de destacar que um livro clássico quando se fala de biologia celular é este primeiro aqui, ó, Fundamentos da Biologia Celular, do Alberts, tá? Já tem a quarta edição, mas a terceira ela abarca boa parte dos conceitos que eu vou aqui destrinchar com vocês. Uma outra literatura é o Der Hobbits, Biologia Celular e Molecular, a 16ª edição, tá? Tem o Junqueira e Carneiro. Eu, particularmente, não gosto tanto do Junqueira e Carneiro porque eu acho ele pouco substancial, então tem pouco aspecto aqui teórico de mais hardcore. E tem o Lodiche, Biologia Celular e Molecular, também, que é uma outra literatura que pode ser usada por vocês. Ressalto que o Junqueira e Carneiro ele pode ser importante como ponto de partida, mas para ter aí uma base sólida, eu recomendo fortemente o Alberts, Fundamentos da Biologia Celular, tá bom? Dito isso, como referência base dessa aula, eu utilizei o capítulo número 1 do Alberts, que é a Introdução à Célula. Então vamos lá? Quando a gente olha esses diversos indivíduos aqui, ó, boi, peixe, carneirinho, equinos, jacaré, periquito, um frango, porco, tucano, ou, por exemplo, a diversidade de vários vegetais, frutas, flores, plantas, etc., ou até mesmo a diversidade dos micro-organismos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que todos esses indivíduos que eu apresentei para vocês neste primeiro momento possuem em comum? E aqui trago que a resposta é que todo ser vivo é constituído por uma unidade autônoma que é chamado de célula. Então, para que a gente considere algo como vivo, como um ser vivo, ele obrigatoriamente tem que ser constituído de células. E nesse sentido, trago ainda que as propriedades, tanto a nível de morfologia quanto de fisiologia, isto é, quanto de formato, quanto de função de um organismo, depende obrigatoriamente das suas propriedades celulares. Além disso, uma célula sempre vai se originar única e exclusivamente de uma outra célula pré-existente e a sua continuidade se dá em decorrência da transmissão do material genético ao longo das gerações, isto é, um processo aqui denominado como hereditariedade, que vocês comumente estudam lá na disciplina de genética. É importante destacar que quando a gente pensa em níveis de organização dos seres vivos, a biologia celular ela vai centrar-se em estudar essa unidade que define um ser vivo, que é a célula. E aí teve, ao longo da história, diversos cientistas que foram estudando
e foram contribuindo para a história da biologia solar. O primeiro que eu destacaria aqui é esse brother aqui, ó, Robert Hooke, que ele estudou cortiça, então é um tecido ali que está presente, por exemplo, em caule, que é justamente células mortas. Então ele observou aqui em microscópio, tá? E ele viu isso aqui. E a partir do Robert Hooke que teve aí a primeira citação da palavra célula. Lá no ano de 1970, o Antoni Evaluoniek, ele aprimorou os microscópios, tá? E nós veremos, por exemplo, que dentro da biologia solar, um instrumento muito importante é justamente o microscópio, porque é a partir dele que a gente vai conseguir observar, por exemplo, as estruturas celulares ou os contornos celulares, quando a gente fala mais especificamente de microscopia óptica. Mas eu queria trazer para vocês dois carinhas extremamente importantes, que é o Matthias Schellen, que é um botânico, ele estava estudando aqui células de cebola, e um outro brother chamado Theodor Schwann, que é um zoólogo. Percebam que, ó, o Schellen em 1838 e Schwann em 1839, ambos estavam estudando células, um estudando célula vegetal e outro estudando células animais. E aí, tanto o Matthias quanto o Theodor chegaram à seguinte conclusão. O Matthias, que todas as plantas são constituídas por células, e o Theodor fala que todos os animais são constituídos por células. Logo, a partir disso, foi possível definir que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, independentemente de nós estarmos falando de um organismo vegetal ou de um organismo animal, beleza? Claro que, se a gente for pensar em micro-organismos, eles também são constituídos por células. Então, por exemplo, fungos, bactérias, protozoários são constituídos por células. E aí, mais adiante, em 1850, esse cara, o Rutherford Bickost, que era um patologista, ele estava estudando processos aqui associados a câncer e, olha que coisa interessante, ele postulou que todas as células se originam de outra célula pré-existente. Então isso daqui vai tudo de encontro com o que a gente estava discutindo anteriormente lá na famosa teoria solar, ou seja, uma célula só se origina a partir de uma outra pré-existente. Além disso, todos os seres vivos são constituídos por células e um aspecto bastante importante a ser trazido é que toda essa diversidade de seres vivos que existem, então, vertebrados, urocordados, invertebrados, os mais diversos micro-organismos, fungos, algas e etc., são constituídos por células, e todas essas células elas surgiram a partir de um ancestral em comum, e ao longo do processo evolutivo, obviamente foram ocorrendo processos mutacionais que deram aqui origem a essa diversidade de vários seres vivos. Haja vista que as mutações são justamente o motor aí para a variabilidade dos seres vivos, tá bom? Para além disso, é importante que vocês entendam que quando a gente fala de uma célula, ela vai ser dotada de mecanismos comuns e vai ter alguns processos que são extremamente importantes que vocês vão ver mais especificamente na disciplina de biologia molecular, na disciplina de genética, que é o seguinte, o famoso dogma central da biologia, que nos traz o seguinte: existe uma molécula que vai carregar todas as informações genéticas de um indivíduo, que é a molécula de DNA, beleza? O DNA ele tem uma capacidade de se autoduplicar, ou também esse processo é denominado como replicação. É importante destacar que é um processo semi-conservativo, isto é, quando você tem esse processo de duplicação do DNA, sempre conserva-se uma fita antiga e forma-se uma fita nova. Por sua vez, o DNA, que contém todas as informações genéticas de um indivíduo, através de um processo denominado como transcrição, vai formar uma molécula denominada como RNA. E o RNA, por sua vez, através de um processo denominado como tradução ou síntese proteica, forma as proteínas. Claro que, dentro do processo de splicing, a gente tem uma diversidade de mecanismos, como de transcrição, desculpa, eu até acabei falando a palavra antecipadamente. Dentro da transcrição, você tem uma diversidade de vários mecanismos, como splicing, splice alternativo,
capeamento, poliadelinação, etc., que vai conferir à molécula de RNA uma estabilidade estrutural, para que posteriormente ela consiga aqui formar as proteínas. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante a ser trazido é que, mais precisamente na década de 80, foi descoberto um processo denominado como retrotranscrição, no qual uma molécula de RNA consegue formar uma molécula de DNA, tá bom? Classicamente, quando se fala de células, é importante trazer aqui na nossa discussão que existem dois tipos celulares. E esses dois tipos celulares vão ser aqui importantes na hora que a gente vai olhar aí os 5 reinos, né? Ou, se preferirem, os 3 domínios da vida, que é o domínio eucária, arqueia e os procariontes, né? Procária. E aí, que tipos celulares são estes? Basicamente, nós conseguimos distinguir os tipos celulares como procariotos ou eucariotos. E isso está diretamente atrelado, pessoal, a 4 tópicos principais. Primeiro é a presença ou não do envoltório nuclear. Além disso, o tamanho das células e de suas moléculas, a organização e o tamanho dos genomas, isto é, o conjunto de todos os genes que constituem esse organismo, e, por sua vez, a organização celular deste organismo. De maneira qual, vamos lá. Quanto à presença do envoltório nuclear, nós chamamos as células de procariotas ou eucariotas. Quando a gente está falando de uma célula procariota, ou organismo, se preferirem, que geralmente é unicelular, nós temos células que não apresentam um núcleo verdadeiro delimitado por membranas, isto é, a gente está falando de uma célula sem núcleo. E, por sua vez, o material genético ele vai ficar disperso em uma região denominada como citoplasma, que a gente vai discutir mais futuramente aqui na nossa playlist. Em contrapartida, um organismo denominado como eucarioto é aquele organismo ao qual pode ser uni ou multicelular, isto é, ele pode ter uma única célula ou mais de uma célula, e essas células, por sua vez, vão apresentar núcleo verdadeiro, isto é, o material genético ele vai ficar compartimentalizado dentro de uma estrutura chamada de núcleo, beleza? Claro que a gente tem essas esquematizações aqui, mas elas serão retomadas nas próximas aulas e a gente vai destrinchar aí algumas outras coisas que são muito importantes de serem pontuadas. A gente pode observar também os organismos de acordo com o tamanho das suas células e, por sua vez, aí das suas moléculas. Então, nós temos aqui o tamanho mínimo que é possível ser visualizado pela microscopia eletrônica, que é de 0,2 nanômetros, ali no tamanho dos átomos, tá? Nós temos aqui 200 nanômetros, que consegue ser resolvível pela microscopia óptica, e 0,2 milímetros aqui, que é o que é resolvível à vista desarmada, isto é, sem a presença de microscopia. E nesse sentido, a gente vai ter aqui uma diversidade de organismos e eles vão ter diversos tamanhos. Então, nós temos aqui os vírus, que apresentam entre 50 e 100 nanômetros, os procariotos, que apresentam aqui entre 0,1 e 10 micrômetros. A maioria dos eucariotos apresentam aqui células entre 5 a 100 micrômetros. Então, por exemplo, uma levedora tem 5 micrômetros, uma célula humana 20 micrômetros, tá? E a gente pode ter algumas células aqui que podem ser vistas a olho nu, como, por exemplo, aqui uma célula ovo de um sapo, ou, por exemplo, aqui, protistas ciliados, que apresentam 0,25 milímetros. Então, tem algumas células que a gente consegue ver a olho nu, tá bom? Além disso, os organismos, eles apresentam uma diversidade genômica, tá? E aí, ó, se você der uma olhada, ó, no HIV do tipo 1, ele tem esse tamanho de genoma. Escherichia coli, milho, o ser humano, o mamute. E aí vem a pergunta, tá, mas o que vai fazer um organismo ser tão diferente um do outro? E aqui já digo a vocês, é justamente o genoma, isto é, a constituição de todos os genes que formam um indivíduo. Só que um detalhe que eu preciso trazer ainda nessa discussão, que é extremamente importante,
é que o tamanho do genoma não quer dizer que o organismo seja mais ou menos complexo, tá bom? E por fim, nós veremos que existe aí a organização celular, que vai ser alvo de discussão nas próximas aulas. E classicamente o que é cobrado aí, que vocês vão se esbarrar muitas vezes, é a organização de uma célula procariota, como por exemplo uma célula bacteriana, uma célula eucarionte animal e uma célula eucarionte vegetal, que vai ter algumas diferenças uma em relação à outra. E aí, a pergunta é, beleza, posto isto, o que todas as células, independentemente de ser uma célula procariota ou de ser uma célula eucariota, terão em comum? E a resposta é, todas as células vão construir e degradar moléculas. Então, independentemente de você estar falando ali, lendo um artigo científico ou lendo o seu livro, independentemente de ser uma célula procariota, isto é, uma célula bacteriana, por exemplo, ou uma célula eucarionte, como por exemplo as células humanas, todas elas terão metabolismo, ou seja, um conjunto de várias reações químicas, que aqui não se sabe é as reações anabólicas e catabólicas. Todas essas reações elas trabalham em conjunto, formando o metabolismo, que é a somatória de todas as reações químicas. De maneira qual, a ideia central é que o metabolismo você forme ATP. E o ATP é uma molécula energética que vai ser extremamente importante para que a célula consiga fazer as suas diversidades de funções, como, por exemplo, crescimento, reprodução, organização de moléculas, etc. Além disso, todas as células conseguem alterar suas formas e se movimentarem. Então, a depender das condições ambientais, a depender do contexto no qual essa célula esteja inserida, ela pode mobilizar todo o conjunto de moléculas que constitui ela, de maneira a qual ela pode, por exemplo, induzir processos de crescimento, processos de divisão, processo de transporte de substâncias e etc. Beleza? As células também conseguem tanto receber quanto emitir informações. Isto é, a gente pode entender que as células conseguem ser dotadas de mecanismos de percepção de alterações externas e internas a ela, e a partir disso fazer uma resposta mediante a esses estímulos, como por exemplo, movimentação, processo de apoptose, isto é, uma morte celular programada que a gente vai discutir, processo de defesa, proliferação, sobrevivência, se diferenciar, por exemplo, uma célula-tronco, mediante uma estimulação, ela consegue se diferenciar, por exemplo, de uma célula muscular, em célula sanguínea, em neurônios, em fibroblastos, adipócitos, etc. Beleza? Ou, por exemplo, quando você tem aqui, ó, folhas de couve chinesa inoculadas com Pseudomonas viridiflagia, ela pode ter aqui uma resposta frente a isso. Ou, por exemplo, você tem um processo muito importante chamado de sinalização intracelular, no qual você tem liberação de moléculas, essas moléculas se ligam ao receptor, e aí, mediante isso, vai ter toda uma série de várias ações que são deflagradas dentro de uma célula. Exemplo mais classicão aqui, hormônios. Você tem, por exemplo, a insulina, que é o hormônio que é liberado quando você tem uma abundância de glicose na corrente sanguínea, ela é liberada, sinaliza as células, e as células começam agora a expressar uma série de receptores chamados de GLUTs, são os receptores transportadores de glicose, para internalizar a glicose para dentro da célula, e por sua vez essa glicose pode ser utilizada na via glicolítica, pode entrar ali na via das pentose fosfatos, pode ser direcionada para a formação de glicogênio e etc. Tá bom? Além disso, as células conseguem regular um processo denominado como expressão gênica, isto é, a ideia é que o material genético dessa célula ela pode ser coordenado para ele ser expresso ou não. Ou seja, eu preciso que eu tenha a produção de uma determinada proteína. Então, a depender do contexto, você pode regular os genes associados à produção dessa proteína para que ela seja expressa ou não, tá? E aí existe uma diversidade de vários mecanismos, como repressão catabólica, repressão anabólica e por aí vai, tá bom? Isso aqui, por exemplo, vocês vão discutir muito
especificamente na disciplina de biologia molecular, que inclusive já tem aula aqui no canal. Mas a gente pode discutir em outro momento mais adequado. As células também elas crescem e se dividem, então existem mecanismos moleculares que vão falar, ó, a célula entra em divisão. Então a gente vai discutir, por exemplo, processos denominados como mitose, meiose, etc. Tá bom? As células também morrem. Então você tem aqui uma situação na qual a célula sofre alguma situação de injúria ou ela está velha e ela pode fazer aqui a formação de estruturas que a gente chama de corpos apoptóticos. Então você tem toda uma série de sinalização para que a célula consiga entrar em morte celular programada e, por sua vez, ter uma reciclagem de componentes que pode ser reutilizados aí para uma outra célula. Mas e os vírus? Os vírus será que seriam um caso clássico de um ser vivo? E aqui antecipo a vocês, os vírus não são considerados seres vivos justamente em decorrência de não possuírem células. Claro que vírus apresentam uma diversidade de material genético, entretanto, para que um vírus consiga sobreviver, ele obrigatoriamente precisa parasitar uma célula. Tanto é que a definição formal de um vírus é que ele é um parasita intracelular obrigatório. Haja vista de que ele não possui células, ele utiliza-se de uma célula hospedeira para que ele consiga sobreviver. Então ele vai utilizar a maquinaria dessa célula que ele infectou para que ele consiga se reproduzir, etc. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado dessa aula introdutória, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva, diga se ficou melhor do que a aula anterior. E é isso, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!